Fala família, hoje aqui nós estamos fazendo mais um vídeo no canal, mais um podcast. E hoje eu tô com o meu irmão Gilson. Prazer, Gilson. Prazer, Luizito. É um prazer todo mundo. Muita satisfação estar com ele, estou muito feliz pela presença dele. E hoje nós vamos tratar do assunto sobre, vamos falar um pouco de Deus e os seus mistérios, né, e os benefícios na nossa vida, porque tem gente que acredita, gente que não acredita, né, mas vamos trazer aqui coisas que até a gente na nossa cabeça, né, a nossa cabeça tá meio bagunçada, a gente não tem certo entendimento, mas hoje nós está com ele, é presbítero, ele vai estar aqui ensinando um pouco pra gente, que eu acredito que é tanto bom para mim e para vocês que estão assistindo. Então fica até o final, não deixa de seguir já nós e vamos embora pro assunto. Meu parceiro Gilson, vamos começar já falando um ponto inicial que para mim é crucial. E você já vai conseguir me ajudar com isso. Hoje em dia, servir a Deus tá mais difícil, tá mais fácil? Porque assim, para servir a Deus, pelo que eu entendo, eu sei que é difícil, mas nos dias atuais, assim, no nosso Brasil, que é um país mais solto, o que você acha, né, na sua visão? Vitor, é um prazer estar aqui participando desse podcast. É uma honra. Vou ser sincero para você que eu estou muito nervoso, mas eu acredito que a gente vai aumentar no entendimento para que a gente venha levar a vida com mais seriedade. Sim. Dentro da palavra. Porque eu acredito assim, Vitor, que o nosso mundo, no dia de hoje, está muito mais difícil de viver o Evangelho. Aí você vai me perguntar o porquê, Gilson? Porque hoje a internet ela tomou conta da situação. O inimigo colocou algo nas redes sociais para acabar com os cristãos. Não só com os cristãos, com as famílias tradicionais, invalidando tudo aquilo que a Bíblia colocou como lei. E hoje é difícil para a gente viver o Evangelho com sinceridade. Estávamos falando aqui nos bastidores como que era gratificante o culto, a adoração, a vivência de um crente antigamente. Antigamente era tudo momentâneo. Você via cura, você via milagres. Hoje em dia é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas deixaram, em vez de entrar numa comunhão com Deus, preferem ficar nas redes sociais, buscando outras coisas a não ser Deus. E isso incomoda muito nossa geração. Porque hoje nós estamos no mundo como peregrinos. Nós estamos de passagem. Mas infelizmente, esse aspecto está deixando nós fora. Se Deus voltasse hoje, muitos iriam ficar. E muitos crentes iriam ficar. Porque está em cima do altar, pregando a palavra do Senhor, mas não sabe viver o fora do altar. Você entendeu? Como se a pessoa ela tá ali, mas ela não consegue ter o amor ali que precisa ter. Porque não adianta também, às vezes, você estar na igreja e não exercer. Né? Porque é que nem o culto de domingo. O irmão falou que tem mesmo, na igreja ele falou, tem muita gente aqui que só vem por vir. No final não vai subir. Então, isso daí é um aspecto muito complicado. Por quê? Nem todo mundo que está na igreja está indo para buscar Deus. Nem todo mundo que vive o Evangelho está vivendo o Evangelho sincero com Deus. Tem muitas pessoas que vão na igreja para reparar na bolsa da irmã, ou para reparar como que o irmão está vestindo, ou como que ele vai pregar, ou como que ele vai dirigir um culto. E isso não provém de Deus. Porque a nossa adoração não começa dentro de um templo, Vitor. A nossa adoração tem que começar dentro da nossa casa. A nossa comunhão tem que começar dentro de casa. Quando nós estamos preparando para poder ir para o culto, a nossa adoração começa ali. Qual que é o melhor louvor que eu vou entoar a Deus? Adoração. Como que eu devo adorar? Como que eu devo buscar a Deus? Isso daí está faltando no dia de hoje porque tem muitas pessoas despreparadas para poder adorar a Deus. Muitas pessoas adorando a Deus errado, vamos colocar assim, por falta de conhecimento. Que a Bíblia fala que o meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. E é por conhecimento que a gente, às vezes, cultua errado, adora errado. Às vezes, muitas coisas que acontecem na nossa vida. A gente olha assim e fala assim, Senhor, será que a gente está fazendo do modo certo? Será que a gente está cultuando do modo certo? Eu estou levando essa vida como uma prática, mas será que está correta? Como que você vai descobrir que da forma que você está levando sua vida está correta? É lendo as Escrituras. Ela dá parâmetro para você beber, para você vestir, como você deve agir, como você deve tratar. Não adianta você levar do jeito que você quer levar.
A Bíblia deixa muitos respaldos, muitas histórias dentro da Bíblia, como que a gente tem que seguir a nossa vida. E infelizmente, hoje, a maioria dos crentes pega a Bíblia só para poder ir para a igreja, para colocar debaixo do braço e ir para a igreja. E é difícil, é muito difícil. Mas então para a pessoa, tipo, ao meu ver, então para a pessoa querendo ou não, a pessoa ela tem que ter uma igreja para ela poder achar o caminho meio que para ir alcançar o céu. Sem a igreja ela não consegue, eu acho. Tipo, se a pessoa sozinha ali, ela mesmo falar, não, vou ficar firme sozinho, não vou pra igreja, mas também não vou fazer nada de errado, porque vai ter um ponto que tem muita gente que tá na igreja e faz coisa errada, tem gente que tá fora e leva uma vida saudável e leve, né? A gente dá parâmetro para muitas pessoas que erram dentro da igreja. Falando, que tem pessoas que estão dentro da igreja, erram mais do que as pessoas que estão lá fora. Mas se a gente for parar para analisar dessa forma, a gente nunca vamos buscar Deus. Porque para ir dar o reino do céu, a gente tem que ter parâmetro, tem que ter... A nossa bússola é a Bíblia. E Deus, ele sempre deixou um anjo na igreja para poder nos orientar, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está conosco no momento da tristeza, da alegria, da abundância, entendeu? Mas só que ele deixou um líder dentro da igreja. E esse líder sempre vai interceder por você. Que nem eu estava falando aqui para você. Eu falo do meu pastor, o missionário Roberto. Toda vez quando eu vou sair para tal lugar, qualquer lugar, quando eu vou pregar, ou quando eu vou louvar, ou quando eu vou para um estudo, para um culto no lar, quando eu vim para cá, eu falei para ele, estou indo para lá. Ele falou, vai debaixo da bênção. E eu tenho certeza absoluta que ele deve estar nesse momento de joelho dobrado orando pela minha vida. Como sempre fez, quando aconteceu muitas coisas na minha vida, familiar ou ministerial, eu contava para ele e falava assim, não, vamos dobrar o joelho. Às vezes a nossa carne é fazer tudo aquilo que o mundo quer. Mas ele fala assim, não, vamos dobrar o joelho, vamos ver o que Deus quer com nós. Aí do nada a calma vem no nosso coração. Aí a gente entende que foi através da oração do anjo da igreja. Porque a gente tem que estar debaixo da tutela de um pastor, para ele nos orientar. Sem isso, fica difícil de a gente chegar ao reino do céu. Fica muito difícil para a gente caminhar. Nos dias atuais, hoje em dia, vamos supor, os jovens hoje em dia, eu penso que tem muita distração. Mas é que nem você falou, desde o avanço da rede social, como qualquer outro tipo, que nem hoje em dia é normal beber, fumar. E acho que todos nós, conforme você vai se adaptar, tipo assim, vai acontecendo certos ocorridos na nossa vida, que gera nós ter certas ações, certo? Sim. E aí gera nós fazer certas coisas que a gente, tipo, exemplo, tem gente que começa a beber, não só por amizade, mas por diversos motivos. Se a gente começa a fumar cigarro por N motivos, filha também, tipo, desestruturada, né? Que nem eu tava conversando com um amigo meu que, tipo assim, a mãe da menina fumava e automaticamente a menina fumava desde cedo. Tipo, 15, 14 anos já fumando cigarro, já fazendo coisas que só Deus imagina, entendeu? Porque não teve uma base, tipo, o pai, uma mãe ali presente, isso e aquilo. Então, como é uma coisa que é muito normal, a pessoa às vezes ela se sente até meio mal de não fazer. De não estar por dentro, né? Eu acho que isso que empata muita gente às vezes querer, tipo, ir para a igreja, porque você meio que você fica taxado nos dias atuais, né? Ou escravo do pecado, ou do erro. Porque hoje eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 14 anos, a qual ela tá naquele crescimento, tá naquela fase dela, de Instagram, de foto. Aí ela queria cortar o cabelo. E é um parâmetro que, tipo assim, eu como pai, eu não queria para ela. Eu não quero para ela. Eu tenho que fazer o máximo de orientar. Mas para que eu vinha orientar ela a não beber, a não fumar, a não fazer algo que desagrada tanto a eu quanto a Deus, eu tenho que viver. Não adianta só falar para ela. Hoje em dia tem muitas mães ou pais que falam para os seus filhos assim, eu não quero ver você fumando. Mas está fumando. É o exemplo que ela tem dentro de casa. Então ela vai seguir aquele exemplo. Entendeu? Agora, se você pega um pai ou uma mãe que está ali, dentro da doutrina do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo, não é que a filha ou o filho ou parente não vai seguir o caminho errado, não. Mas só que a gente vai ter parâmetro para poder cobrar daquela criança. Porque hoje em dia, o que está faltando é cobrança dos pais. Você não vê, antigamente tinha esses negócios de depressão, ansiedade? Não tinha. Então começou nessa geração agora. Porque essa geração, eu não vou falar que é uma geração muito falha,
Porque também tá tendo uma geração de jovens pregadores que realmente está ali para buscar e pregar a palavra do Senhor. Mas hoje em dia, a geração de jovens está precisando ser doutrinados. Doutrinados pelos pais? Sim, em primeiro lugar. E depois debaixo de uma tutela de um pastor. Porque é muito difícil hoje de orientar os jovens e falar assim, ó, vamos por esse caminho. É muito feliz você ir para uma igreja hoje e ver aquele grupo de jovem enorme, cantando, louvando, pregando. É muito bonito. Mas só que se você parar para analisar dia de sexta, sábado e domingo, vamos colocar esse Tiburcio mesmo. Você andar pela Tiburcio ponta a ponta, você também vê muitos jovens usando droga, muitos jovens fumando, outros roubando, desperdício e muitos com talento. Muitos com talento. Pai, mãe com profissão boa, que orientou o seu filho, ó, não vai para esse caminho, não vai para esse caminho. Mas hoje em dia, as crianças quer se bandear pro lado errado, porque é mais fácil viver. Mais fácil. Né? Mas só que o fim é amargo. E para servir a Deus, eu fico vendo nos dias atuais, é mais difícil, né? Porque tem a renúncia, né? Tem a renúncia do seu eu e para fazer as coisas de Deus, né? Então, automaticamente fica mais difícil, porque se depender de nós, eu queria estar em casa, descansando, né? Não queria estar aqui falando desse assunto sobre Deus na nossa vida. A gente queria estar debaixo de uma coberta, comendo uma pipoca, tomando uma Netflix, assistindo Netflix. E a questão, uma coisa que é mais curiosidade da minha parte, que eu acredito também que quem está assistindo vai ser um ponto interessante. Pega leve, mano. Não, pega leve. Não, mas achei leve. Que nós já chegou a conversar a respeito do trabalho, da mulher. Porque assim, eu tava vendo uns vídeos de um mano falando, e ele falava que, tipo, a mulher, não que ela não... a mulher no caso não tinha que trabalhar, ela tinha que cuidar da casa e o esposo o seu provedor. Só que o que eu fico pensando comigo, em determinado ponto, a mulher ela pode ajudar o cara trabalhando e quando você se estabelecer financeiramente, você tirar ela do trabalho, ou já seria um ponto ali, tipo, não trampa, só eu consigo dar conta de tudo, não trabalha e eu vou pra cima. É que na verdade antigamente, a lei de antigamente era muito rígida. Se a gente for para a palavra do Senhor, para a Bíblia, ela vai dar o respaldo que a mulher ela tinha que cuidar das coisas de casa, enquanto o homem ia prover. Foi assim, através do pecado de Adão e Eva, entendeu? Que o homem ia trazer o sustento da sua casa, entendeu? Mas só que veio decorrendo o tempo, veio decorrendo os dias, os séculos, e foi começando a mudar. Por quê? Porque eu acredito assim, no século que a gente estamos hoje, muitos homens estão se acovardando. É por isso que as mulheres têm atitude. Antigamente, mulher não poderia nem pregar. E hoje você vê mulher pregando. Por quê? A mulher é aquela pessoa assim, ó. Eu vou fazer, eu vou conseguir. E ela vai e consegue. Agora o homem, dependendo da situação, ele acaba se acovardando. Acaba ficando com medo. E acaba ficando recuado. Entendeu? Então, eu não posso falar assim pra você, ó. A mulher tem que ficar quieta dentro de casa, só cuidando da casa, porque eu tenho certeza que a minha esposa deve estar assistindo, vai assistir, entendeu? Mas hoje em dia a mulher é bem mais inteligente do que um homem. E a mulher veio para nos ajudar. Se você tem a sua esposa, a qual ela trabalha, te ajuda, glorifica a Deus. Mas se você não tiver aquela mulher que trabalha, que fica dentro de casa cuidando dos seus filhos, também glorifica a Deus. Porque tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Deus ele deu Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo de número 1. Tem um tempo determinado para todas as coisas, entendeu? Vai ter um tempo que a sua esposa vai estar trabalhando com você, mas vai chegar um tempo que ela vai ter que ficar sossegada, só cuidando dos seus filhos. Eu já prefiro assim, a minha esposa, eu não vou pagar pessoas para poder olhar meus filhos. A pessoa que eu confio é minha esposa. Então, ela tem que cuidar dos meus filhos. E se tá bom em ambas as partes, é aplausível aos olhos de Deus. Tem um conceito ali, não tá tendo desentendimento nem nada. O fogo é quando tem contenda. Mas assim, você acha que então assim, na minha igreja que eu vou, lá os irmãos falam que nós não podemos se envolver em política, né? Mas eu não vou funilar, mas eu vou fazer um meio que global, fácil de responder ali, né? Assim, ao meu ver, eu vejo que muitas coisas que tem na política realmente
não provém do que nós que acreditamos em Deus e quer fazer as coisas certas, né? E se nós for olhar pela Bíblia também, nós vê que, não sei futuramente ou no presente agora, vai ter falsos profetas. Vai ter. Que nem você falou, o povo é muito enganado. Sim. Porque é fácil de enganar nós. Muito fácil. Entendeu? E hoje em dia eu acredito que tem muita pessoa que ela não aceita. Que às vezes não é que nem eu falei, quando eu fui pra igreja e os irmãos dão uma cutucada, é porque às vezes é a verdade e a gente não quer ouvir a verdade. É difícil. Porque quando a gente lê a Bíblia e ela confronta a gente, isso é bom. Mas tem gente que não quer ser confrontado. É um ponto. Entendeu? A palavra de Deus, ela nunca vai mentir para nós. Se a palavra de Deus, ela fala que abomina, é abominável isso aos olhos de Deus, a gente não pode seguir com essa prática. Ela se batizou? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a mudança, ela tem que vir junto no decorrer da trajetória dela. Mas acho que então, quando a pessoa ela se batiza, ela não já se converte, então. Não. A conversão vem depois, né? Vem. Porque se for olhar lá no passado, lá pela Bíblia, a conversão dos mesmos discípulos lá de Jesus veio depois quando ele voltou. Porque até então, a conversão ele mesmo falou, vocês vão me negar porque eles não estavam convertidos ainda. Tinha muitos ali que não estavam, já mas tinha eles tinham descido pregado no nome de Deus, eles estavam errando. Sim. Não digo assim, errando de fazer coisas erradas ali, mas a fé estava faltando porque eles viu com os próprios olhos, diferente de nós que não viu. É porque naquele tempo, os apóstolos, os discípulos que estavam com Jesus, eles andavam com ele, eles viam os milagres, eles viam a cura, as maravilhas que Jesus tinha, mas eles ainda não eram totalmente convertidos. Eles precisavam ser libertos de algumas coisas. Por isso, quando Jesus ele vai para a cruz, antes de ele fala, ó, revesti-vos de toda a armadura celestial. Vai para Jerusalém, para que do alto venha a ser revestido. Então a pessoa, vamos supor, a pessoa está com uma falha, está com vício. Melhor ir para a igreja. Não esperar querer se libertar do vício para ir para a igreja. Não, isso daí é um erro de muitas pessoas fazem isso. Então, no caso, eu fui uma dessas pessoas que eu fazia isso. Então, ela tem que ser acompanhada por um pastor. Ela chegar no pastor dela, ela contar a situação dela. Se ela realmente quiser uma mudança, eu vou falar assim, pastor, eu quero uma mudança, eu não quero mais viver essa prática. O pastor vai entrar numa comunhão com ela, vai entrar em jejum, vai entrar em oração, vai entrar no propósito. Que é um ponto delicado. Eu mesmo não sofro. Na hora eu falei, não é uma coisa que eu não sei nem falar, né? Porque, tipo, né? Porque assim, a religião ela tem que abraçar. Porque o certo é abraçar, né? Porque o que a gente não pode fazer é julgar, a pessoa entrar, ela se envolver e continuar com a mesma prática. Aí não. Porque a partir do momento que você foi liberto, acabou. Você tem que lutar para você viver aquela vida até o final do seu dia. A questão do vício, você também tem que fazer, é meio que você também tem que se esforçar. Sim. Isso daí nada é por acaso. Não, Deus não vai se libertar. Nada é por acaso. Né? Deus, o Espírito Santo, ele é educado. Ele só vai fazer algo na sua vida se você quiser. Se você quiser. Eu tive essa oportunidade de largar da bebida, largar da prostituição, largar de tudo aquilo que não provém de Deus. Mas eu quis. Aí o Espírito Santo foi lá e com a ajuda dos meus pastores, com a ajuda da minha esposa, porque para mim, eu não tinha mais jeito. Para muitos que olhavam para mim, falavam assim, não, esse daí não tem mais jeito não. Ou ele vai ser morto, ou vai ser preso. Mas só que eu tinha uma esposa a qual acreditou no chamado que Deus ele tinha na minha vida. Quando eu conheci ela, eu vivi 7 anos com ela na igreja e eu no mundo. Ela na igreja e eu no mundo. Depois de 7 anos, eu aceitei Jesus. Mas mesmo assim, ainda continuava com algumas práticas. Um exemplo, bebida. Continuava com essa prática. E ela sempre falando para mim, meu pastor sempre falando assim, ó, você vai ser liberto, vamos entrar no propósito, você vai ser liberto, você vai ser liberto. Depois de 6 meses dentro da igreja, que eu fui liberto. Hoje, se eu sentir o cheiro da bebida, eu já passo mal e quero vomitar. Mas isso tudo tem um propósito. Não adianta você parado, ficar em casa, sentado ou descansando, falar assim, ó, eu vou ser liberto, eu vou assistir o culto do celular,
e eu vou orar a Deus que vai ser liberto. Não, isso daí você vai entrar no comodismo. O inimigo vai te enganar que você está sendo liberto, mas num certo momento ele vai te pegar na curva. Então, o certo é o quê? Vamos supor, você está querendo sair de um vício, vamos supor que você vai uma vez na semana na igreja, começar a ir mais de uma vez. Mais de uma vez. Mais um, pastor, tem que ir umas 3 vezes. No... Pastor, eu estou passando por isso. O pastor vai chegar para você e falar assim, ó, o que o meu pastor fez comigo, vamos para a igreja. Não era dia de culto, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar. Buscava comigo. Minhas cunhadas, toda vez que subia o grupo de jovens com as minhas cunhadas para o monte, que elas iam orar no monte, apresentava meu nome. Vai de encontro com o Gilson, vai de encontro com o Gilson, vai de encontro com o Gilson. Enquanto elas estavam lá orando, meu pastor e minha sogra e meu sogro estavam orando por mim também. Enquanto eles estavam orando, eu estava buscando. Então você ficar parado não é a melhor escolha para sua vida, se você quer ser liberto. As pessoas que vão assistir essa live aqui, a pessoa que quer ser liberta, a pior coisa da sua vida não é você ficar parado, estacionado, não. Conversa com o seu pastor, pastor, está acontecendo isso e isso comigo. E detalhe, depois quando você conversar com o seu pastor e você voltar a pecar, não tenha medo de chegar para o seu pastor e falar assim, pastor, eu pequei. Porque muitos, com medo de falar para o pastor que pecou, preferem sair da igreja. Prefere sair, ficar com vergonha, né? Fica com vergonha. Porque o inimigo, a primeira coisa que faz você pecar e depois joga na sua cara. Em nenhum momento Deus joga na sua cara o que você fez. Nenhum momento. E aí onde que vem o peso ali, né? Vem o peso, você fica triste, fica chateado. Eu, graças a Deus, aconteceu já isso daí comigo. Mas graças a Deus eu tive pessoas. E você perde um pouco a fé, né? Porque você fica desanimado, o desânimo ele tira um pouco da fé, né? Porque se acordar um dia desanimado, você não faz nada o dia todo. Você tá vivo, mas só que automaticamente dentro de você está morto. Mas é tipo assim, a pessoa, um exemplo, que a pessoa que tem um vício, ela tá tentando, eu penso assim, que a pessoa tá tentando suprir alguma coisa ali, um nervosismo, ou um estresse, ou alguma coisa. E na Bíblia fala, vem a mim todos os fracos, cansado e oprimidos. Só que eu acredito que a pessoa ela fica com receio e não acaba acreditando 100%. E aí eu acho que é isso que faz. Joga sobre mim todas as suas ansiedades. Jesus, quando chega para os discípulos, ele fala assim, Vitor, eu estou indo para minha casa, mas já estou preparando morada. Eu vou trazer o Espírito Santo para que venha andar com vocês no momento ruim, no momento bom. Mas tenha de bom ânimo. Ele fala assim, ó, no mundo só tereis aflição. O que é aflição? É perseguição, é choro, vamos colocar aí, ansiedade, depressão, preocupação, tudo isso. Jesus, ele falou que você vai ter. Não tem aquele negócio assim de falar assim, ó, tudo na minha vida tá tudo bem. Se tá tudo bem, então pode ter certeza, alguma coisa está de errado. Tá de errado. Pro humano, para você olhar para mim e falar que tá tudo bem, eu posso olhar para você e falar, nossa, tá tudo bem mesmo. Mas no mundo espiritual, tá errado. Porque Jesus ele mente. A Bíblia não mente também. Porque é a palavra de Deus ali. E ele falou que no mundo só tereis aflição. Porque às vezes eu mesmo, às vezes eu queria congregar um pouco mais. Eu acho que no meu ponto ia me ajudar até para parar com certas coisas de vez, né? Só que eu penso assim, e se eu parar um sabadão, um serviço, um dinheiro? Porque nós você entendeu? É complicado. Que pega. Às vezes nós quer servir, só que aí você fica também à mercê. Só que aí eu fico pensando, se eu pensar dessa forma, é uma forma meio incrédula, porque aí eu não tô tendo fé. Mas aí vai da sua prioridade. Se a sua prioridade está no serviço, então você vai no serviço. Mas isso que é o porém, essa prioridade não pode ser o serviço, né? Boa. Tem que a ser nossa Deus. Prioridade tem que ser Deus. E ali acreditar que você mesmo congregando não vai te faltar o pão. Eu costumo falar assim. Mas só que eu penso assim, que nem só que eu penso, se você está endividado, cara, ele vai... Só que é uma preocupação. Sim. Que você também pode entregar na mão de Deus, fazer sua parte, e Deus tomar um caminho e também... Porque Deus, ele te honra. Então acho que é... Ele vai te honrar. Porque, ó, eu falo assim, Vitor, a nossa prioridade tem que ser Cristo. Eu fiz um desenho, depois eu te mostro, eu mando no seu celular.
de um guarda-chuva. Aí tem um guarda-chuva, aí em cima do guarda-chuva, no guarda-chuva está escrito Jesus Cristo. Aí embaixo está escrito família, amigos, trabalho. Tudo que você coloca debaixo desse guarda-chuva, que é Cristo, Ele cuida. Você já saiu num momento de chuva? Se você está sem guarda-chuva, você vai se molhar. Olha. Agora, se você está com guarda-chuva, se você se molhar o pé é muita coisa. Então Jesus tem que ser o nosso guarda-chuva. A gente tem que colocar nós debaixo do guarda-chuva, a gente tem que colocar a nossa família, a gente tem que colocar o nosso serviço, porque todos esses quesitos estão debaixo da mão de Deus, vai ser abençoado. Então, eu tenho o testemunho de eu estar indo para o culto, faltar algo dentro de casa, e quando eu chegar, Deus proveu. Vamos dar um exemplo. Teve um dia que eu quebrei o tornozelo jogando bola, fiquei 7 meses, de 7 a 8 meses em casa. E eu percebi que eu estava entrando em depressão. Eu não queria sair do quarto, minha esposa pegou, abriu a janela, abriu a porta, falou assim, não, vamos sair, Deus está com nós, isso e aquilo. E chegou um certo momento que eu falei assim, meu filho chegou para mim e falou assim, ô pai, eu queria uma bolacha. Mano, aquilo cortou meu coração, acabou comigo. Eu peguei e falei assim, ó, eu vou lá comprar uma bolacha e já venho. Mas na verdade eu não tinha dinheiro para comprar bolacha. Eu só desci para casa da minha mãe porque eu tava com vergonha de não ter a bolacha pro meu filho. Daqui a pouco, quando eu chego aqui embaixo, minha esposa me liga, ó, pô, tem um rapaz aqui te chamando. Aí eu falei assim, quem que é? Não, posso falar o nome, que me abençoou, Thiago, joga comigo. Aí eu falei assim, fala pra ele que eu tô subindo. Quando eu chego lá, o meu filho tá com uma cesta básica grandona assim na mão, e ele falou assim, ó, é essa bolacha, pai, que eu queria. Você vê como que Deus, ele cuida. Você dando prioridade para Deus, Vitor, você nunca vai perder. Você vai passar por dificuldade, mas só que perder você nunca vai perder. Porque tudo que entrar na sua casa, tudo que chegar na sua mão, tudo vai ser abençoado. Entrega tudo na mão de Deus. Pode ter certeza que tudo vai ser abençoado na sua vida. E tenho muitos outros testemunhos, a qual a hora já vai estar avançando, mas tenho muitos outros testemunhos do cuidado que Deus teve sobre a minha vida. Não só sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus familiares, entendeu? Então tudo que você coloca em cima, embaixo de Deus, Deus ele cuida, entendeu? Então você não se preocupa, tem que dar prioridade para a sua vida espiritual. Depois vem a vida familiar, depois vem a vida financeira, e assim Deus vai fazendo a obra. Então tipo, para nós assim, ficar firme, nós temos que primeiro achar uma igreja. Isso. Né? Aí a questão do serviço, aí você tem que dar prioridade para tentar meio conciliar, né, o serviço com aí. Se dá para você conciliar, glória a Deus. Eu consigo conciliar. Eu trabalho como porteiro. Eu saio às 7 horas da portaria, eu chego aqui, a minha congregação ela abre 7h30, 8 horas. Então dá tempo de eu estar lá para cultuar a Deus. O que eu não posso é faltar. Se eu quero uma comunhão com Deus, eu tenho que estar. Eu tenho que estar adorando a Deus. Tem que estar com frequência. Pô, não tem como. E uma outra pergunta, você acha que uma pergunta que eu não é tão abusando, mas fala aí, mano. Você acha que o fim dos tempos vai ser alguma coisa assim que realmente vai sair, vai abrir o chão, essas coisas, ou vai ser mais nós mesmo vai se matar e vai acabar com tudo? Cara, eu acredito assim, a gente está estudando sobre uma temática dessa. Eu acredito que o fim dos tempos, ele tá tudo anotado na Bíblia. Se você for ver parâmetros por parâmetros, porque se você analisar, a Bíblia fala que no fim dos tempos o Rio Jordão vai secar. O Rio Eufrates vai secar. E já está secando. É sinais. Pai matando filho, filho matando pai. Isso daí é sinais. E a Bíblia tudo revela. Mas assim, não dá pra prever se vai demorar 10, 15 anos. Não dá pra prever. Se vai ser amanhã, né? Não dá pra prever. Que a Bíblia mas é fala algo que, tipo assim... Então, aquilo ali pode acontecer, mas Deus pode chegar pra nós, então, né? Pode. Como chegou já pra muitos. Sim. Como chegou já pra muitos. Ontem morreu um colega nosso.
Eu já vi desde da minha infância. Minha mãe, meus parentes falando, olha, Jesus vai voltar. Pô, já tô com 38 anos Então, e Jesus não volta. Volta, né? Mas pro meu amigo ontem, Jesus já voltou. Para ele não tem mais aquele negócio assim, ó, agora eu tenho que me arrepender, agora eu tenho que me libertar. Não, não tem mais isso. Para ele, só vai chegar o dia que Deus ele vai chegar, vai tomar todo mundo e vai colocar no telão as nossas obras, os nossos feitos, vai ver se o nosso nome está no livro da vida, entendeu? Para uns, Deus ele já chegou mais cedo. É que ninguém entende dessa forma. Todo mundo entende o quê? Tem uns que acreditam que morreu, vai ser reencarnado em outros lugares, outra geração. Mas a Bíblia não dá respaldo para isso, entendeu? Não fala ao certo quando vai acontecer. Não fala. Mas falam que uma coisa que nós estávamos comentando aqui, existe. Não, que nós comentou, tipo assim, cientificamente tem muita gente querendo conhecer o fundo do oceano. Aí nós brincamos, porque na Bíblia fala que tem bicho preso lá embaixo, né? Então, será que a curiosidade ninguém consegue pela pressão da água? Porque, né, dizem aí, nós estávamos até brincando ali, falando que será que mesmo que esse pessoal foi para a Lua por causa disso? Eles podem enganar nós também, né? Não, se você não ler as escrituras, você vai ser enganado. Vai ser enganado, né? Você vai ser enganado. Eu estava falando para minha sogra falou assim, ó, quando chegar o fim dos tempos, como que a gente vai ver? Porque vai ter duas testemunhas de Deus, dois profetas de Deus que vai vir avisar para nós, orientar a gente, falar assim, ó, acabou, se arrependa, tal, os negócios assim. E esses dois profetas, duas testemunhas, vai ser morto por nós mesmos. Vai ser morto. Que nem Jesus no passado. Você entendeu? Aí a minha sogra fez a seguinte pergunta, falou, como que nós vamos saber que esses dois é os profetas que Deus vai enviar? É estudando a Bíblia. Então tem muita, dentro da palavra de Deus, tem muita temática no fim do tempo, que nem o oceano mesmo que você falou. É impossível de a gente chegar até o fundo do oceano, porque se você chegar num certo local, você é fulminado, a pressão, você é fulminado, entendeu? Mas a Bíblia dá respaldo que debaixo no fundo do oceano, tem 4 demônios que vai ser liberados só depois da grande tribulação. Você entendeu? Então tudo isso daí é temas. Mas a grande tribulação, no caso, seria o quê? Seria a guerra dos santos de Deus com a força do mal. Porque no fim dos tempos vai ter 7 dias, 7 anos. 3 anos de abundância, 3 anos e meio de abundância e 3 anos e meio de grande tribulação. Depois que passar esses 7 anos, Jesus vai vir nas nuvens, sentado no cavalo branco, e vai pegar e vai, ó, decepar todo mundo, entendeu? Para aí sim chegar ao julgamento, Deus ele fazer a morada, já tá fazendo a morada celestial. Então tudo isso daí é bíblico. Então não vai sobrar ninguém para contar a história. Todos vão ter que passar pelo julgamento. Todos vão ter que passar pelo julgamento. Não vai ter ninguém que vai conseguir ficar desavisado, né? Não, não tem como. Porque a Bíblia fala que não desce a sepultura a ninguém sem antes de conhecer a palavra. É por isso que fala assim, será que aquele rapaz que morreu conheceu a palavra? Ah, mas eu nunca preguei para ele. Não, você pode ter certeza, alguém pregou para ele. Para ele descer a sepultura, alguém pregou para ele. Não vai descer ninguém sem conhecer a palavra. Vai descer ninguém. Vitão. Porque também você tá tendo um livre-arbítrio de poder fazer o que você quiser, né? Para depois chegar lá no final não ter que falar, mas você não avisou, mas falou que não podia, mas você falou... Deus ele já mandou Jesus na terra. Porque eu acredito assim, que Deus ele já tem certeza que vai ter essa pessoa que vai chegar lá e falar assim, mas você fala que nós não conseguiu porque você não viveu lá o mundo com nós. Viveu sim, Cristo viveu. Cristo viveu o mundo para passar tudo. Numa época pior, né? Pior. Tipo assim, o povo matava mais fácil do que hoje, né? Hoje em dia, pra uma pessoa morrer assim do nada é mais difícil. Por qualquer motivo. Sim, tem vários órgãos que protegem assassino, advogado, isso e aquilo. Antigamente já era mais ferro e fogo. Era mais assim. E Jesus passou. Passou, né? Ele passou por todas as leis. Ele cumpriu todas. Todas as leis. Foi o único homem da terra que passou pela terra que não teve pecado. O único pecado que ele levou na cruz foi os nossos. E uma questão, a questão de jejuar.
Como que funciona o jejum em si? A pessoa pode beber uma água, ou ela não pode comer nada? É que na verdade o jejum é uma separação. Você se separando para Deus. Se você está jejum, você não pode beber, Nem água? você não pode comer. Tem muitas pessoas que fazem jejum. Você toma uma água ali, mas na verdade o jejum mesmo, é sem água, sem nada. Mas aí tem um prazo de dia? Não, quantos dias que você aguentar. Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Moisés ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Elias ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Não comer nada, sem água. Comer nada, sem água, sem nada. Só se separando para Deus. O jejum é uma separação para Deus. Por que o jejum? Para você matar a sua carne. Porque tem muitas coisas que a gente não consegue deixar de... vamos colocar aí, pecados ou transgressões que a gente não consegue largar. E através do jejum, ele vai estimular a gente a viver uma vida com Cristo. Porque o jejum, você não adianta você estar jejuando e estar assistindo televisão. Você não adianta você estar jejuando e estar falando palavrão ou arrumando contenda, briga, disse-me disse, ou trabalhando. Jejum é você separar para Deus. Coloca o louvor na televisão, pega a palavra de Deus. Não, até pode, mas só que é difícil. Você tá em jejum dentro do serviço. Chega um tribulado, já pensou você tá aqui cortando cabelo no jejum? Aí chega um cara aqui, começa a falar palavrão, isso e aquilo. Aí você vai pegar e vai falar assim, não, quer falar palavrão? Fica lá do lado de fora. Aí ele tá do lado de fora lá, entra aqui de novo, aí você vai lá e já mete a mão, então fala, sai daqui seu tribulado, você já quebrou o jejum. Já quebrou o jejum. É uma comunhão. É uma comunhão com Deus, uma separação. É você e Deus. Mais ninguém. É você e Deus. Você separou para Deus, aí você fala assim, eu não bebi, eu não comi, só louvor, só Bíblia e só oração. Vai chegar um certo momento que você vai acostumar com isso. Você vai acostumar com a vida perto de Deus. Aí você fica mais sensível para conversar com Deus. Deus ele falar contigo. Você viver uma vida para poder ensinar a sua esposa, as suas filhas, entendeu? Então tudo isso daí é uma comunhão. Mas o jejum mesmo, você não pode beber nada. Não pode comer nada. É só uma comunhão direta a você e Deus. Mas o jejum é como se fosse uma forma de libertação. Não a forma de libertação. Através do jejum você pode ser liberto. Ou é uma forma de se conectar. Sim. Ficar sensível. Tem gente que fala que ele estava vendo um podcast de um pastor que ele falou que jejuou 21 dias. E acho que nesse último dia aí ele falou que ele andava assim na rua, via as pessoas se transformar. Porque você fica sensível aos olhos de Deus. Ele tava mais ou menos como se ele tivesse... Ele fala, porque para ele, o jejum dele, ele queria ver ou Jesus ou ver o inferno. Meu Deus. Porque ele falou que se ele viesse o inferno, ele ia acreditar mais em Deus, né? E se ele visse Jesus, ia sair ganhando de qualquer forma, entendeu? Mas isso daí é perca de tempo. Para a pessoa jejuar dessa forma, é uma perca de tempo. O jejum é para você matar a sua carne. O que a sua carne tem vontade de fazer? A nossa carne tem vontade de pecar. Se você falar para mim que pecado não é gostoso, você está mentindo para você mesmo. É verdade. Porque pecado é gostoso. É. E você jejuando, você mata a sua carne. Você fica no modo de espírito. Você fica no modo de espírito. Eu acredito que, eu não estou falando que mas eu acredito que o espírito que Deus fala é quando você fica sensível. Quando você fecha os seus olhos assim e imagina Deus conversando com você conversando com Deus. Mas na verdade você está imaginando. Mas na verdade, Deus ele está conversando com você. Enoque foi um cara exemplar. Que a Bíblia fala que ele andava com Deus. Não é que ele andava assim com Deus. Tudo que ele fazia, ele estava conversando com Deus. Entendeu? Então a mente dele estava focada em Deus. Agora, preste atenção. A Bíblia fala que ele foi tomado da terra. Ele foi arrebatado em vida. Ele não experimentou a morte de tanta santidade que ele tinha. Para você ter uma ideia. Se nós estamos aqui, é porque nós somos pecadores. Se os nossos pastores estão aqui, é porque eles são pecadores. Se não fossem pecadores, Deus já tinha tomado. O jejum faz a parte de você fazer o quê? De você se separar, ficar sensível a Deus. Porque tem muitas das vezes, a gente está trabalhando, a gente está andando aí, Deus está falando, não vai por esse lugar aqui não.
Mas a gente vai, por quê? Porque a gente não está sensível a ouvir a voz do Senhor. É para isso que Jesus. Mas aí então você acha que é uma pessoa comum que trampa, fazer o jejum seria ideal na folga? Seria ideal, Pelo porque menos uma vez na semana. eu já presenciei, fiz jejum de 7 dias. Mas quando chegou no terceiro eu quebrei. E no serviço. E não foi por conta de briga nem nada, não. Aí eu tava ali, aí tava louvando a Deus, tá, os negócios assim. Aí a mulher, eu sou porteira, a menina trouxe um prato de bolinho pra gente. Como eu tava girando, eu deixei de canto. Aí eu louvando a Deus, conversando com Deus ali, lendo a palavra, daqui a pouco pegou a mão, colocou na hora que eu coloquei na boca, já era. Quebrei o jejum. Você entendeu? Então, o bom é você fazer em casa, separado, num tempo que você falar assim, não, eu vou colocar um louvor aqui de fundo, é só eu e Deus. Às vezes no banheiro, você tá ali conversando com Deus, você tá tomando banho, você tá ali conversando com Deus, mano, não tem coisa mais prazerosa. Tem coisa mais prazerosa, mano. Porque você conversando com Deus, você tem parâmetro para onde você deve ir. Até para você congregar, você não sabe, você tá aqui, ó. Eu não sei o ministério que eu vou congregar. Ora a Deus, jejua, busca. Quando você jejuar, você orar e buscar a Deus, Ele vai te direcionar para o lugar onde que você tem que congregar. Paulo, ele queria ir para um lugar para pregar a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, não vai para cá não, vai para cá. Por quê? Porque ele estava sensível. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Então, Paulo, ele consegue ficar sensível e nós não conseguimos? A gente tem toda a regalia que aqueles homens de Deus teve, a gente também consegue, mas só que a gente tem que... É que nem no começo da conversa. A gente tem que querer. Mas e se chegar um determinado tempo que eu, vamos supor, se tem a questão, nós que é mais novo, assim, acredita nesses negócios da nova ordem mundial, né? Chega a comentar, e se chegar um determinado tempo, daqui 1 ano, 2 anos, que falam aí que pode vir a um chip, não sei o que lá, e como que seria, se caso acontecesse isso daqui 2 anos, exemplo? Não, isso daí a gente tinha que negar. Porque pode acontecer, né? Não, pode acontecer. Porque o sistema, que nem como o mundo é um mundo desde quando Jesus veio aqui na Terra, nada mudou, então quer dizer que o mundo já é mau. E quem dominava já vem dominando. É que na verdade, ô Vitor, esse negócio do chip, as pessoas falaram que é chip, mas a Bíblia não fala que é chip. Não fala que é chip. Fala que é uma marca, que é a marca da besta. Que é a marca da besta. A qual você vai ter ela como dinheiro, a qual você vai ter... fazer moeda de troca, né? Se você tiver a marca, você vai lá e você compra, você bebe. Mas nós que estamos firmados na palavra do Senhor, a gente vamos ter que morrer, mas não podemos colocar essa marca. Então é meio que já está decretado na Terra que vai acontecer. Vai acontecer. Agora eu não sei se vai ser na minha geração agora. Eu não sei se eu vou chegar a ver isso. Eu não sei se meus filhos vão chegar a ver isso, mas que vai acontecer, vai acontecer. Né? É bíblico. É bíblico. Não tem pra onde correr. A gente tem que se preparar. Mas e como que o crente se prepara? Palavra. Palavra, né? Palavra, mano. Palavra. Enquanto nós estamos aqui, a minha família, os meus familiares, está tudo no estudo, lá na casa da minha cunhada, que é de frente na minha. E o nosso professor de teologia, ele está lá dando aula para os pessoal toda segunda-feira. Se Deus tocar no seu coração, vai lá fazer uma visita para nós. E ele fala assim, eu gosto de uma frase que ele fala assim, que mexe muito comigo. Ele fala assim, eu amo a palavra. Não tem como. Você ama sua esposa? Ama. Você ama sua mãe? Ama. Dessa mesma forma, ou até mais, você tem que ter com a palavra. Porque a nossa mãe, ela vai fazer de tudo para nos proteger. Para não errar contra a gente. Mas por ela ser humana, ela pode errar, pode nos chatear. Agora a palavra não. A palavra, no mesmo momento que ela vai te chatear, ela vai te consolar. Ela vai te exortar, ela vai te ensinar. Entendeu? Então a palavra tem todos os parâmetros para você viver tudo na sua vida. Não tem um negócio que vai acontecer na sua vida que a palavra não vai te ensinar. É muito forte, muito forte. Muito forte. Que tudo que está lá dentro ali da Bíblia meio que é os dias atuais que nós vivemos, né? Tudo. Meio que tudo que você quiser procurar vai estar ali, né? Tudo. E eu vou falar para você.
Essa palavra aí foi escrita há mais de 3.000 anos atrás. E muitas das coisas que está ali escrito está acontecendo no dia de hoje. Dias de hoje, né? Atuais. Tá Você vê que faz muitos anos que o mundo é o mundo, né? Muito tempo, Vitor. Muito tempo. E a gente fica analisando, e tem gente que olha assim e fala assim, ah, mas essa palavra, será que essa daí é a palavra mesmo de Deus? Vocês acreditam muito nisso daí. Muitos levam isso daí como se fosse um livro normal. Mas eu pensei, por um lado, o mundo poderia acabar, porque às vezes o nosso próprio ego engana nós. Não. O próprio ego da pessoa faz ela acreditar em coisas que, tipo, ou até distorcer uma verdade que existe. Não, sim. O inimigo, o anticristo, ele veio para isso. Esse vai surgir os falsos profetas, que nem aquele assunto que nós tocou de mulher com mulher nas igrejas. Isso aí pode vir por conta dos falsos profetas. Sim, também. Porque, né, já tem a questão de ter várias igrejas por conta de várias doutrinas. Sim. Tem igreja LGBT, entendeu? Hoje tem várias denominações de igreja. Sim, está mais aberto, né? A qual você tem escolha para você escolhe a qual você quer congregar, entendeu? Mas nem todas está dentro da palavra. Muitas, né? muitas estão sendo abertas e é bíblico. Muitas está sendo aberta para confundir os crentes. Aonde você já se viu dentro da igreja ter carnaval? Sendo que carnaval é uma festa pagã. Eu não quero chegar nesse ponto. É só para você ter um entendimento. Sim. E hoje em dia, tem muitas igrejas que adotam a palavra de Deus. Né? Uma cultura que não provém. Você entendeu? Dentro de um templo que, no caso... Não tem um porquê. Porque o carnaval é uma festa generalizada. Porque aí a pessoa tá falando pra pessoa, vem do seu jeito e fica do seu jeito. Você entendeu? Mas é tipo, vem do seu jeito, mas... O evangélico é mudança. Mudança, né? Tipo, você vem do seu jeito, mas a partir do momento que você... Você não pode ficar do jeito que você tá. É que nem fala, né? Deus, ele ama o pecador, mas não o pecado, né? Não. Ele, tipo, ama nós. Mas aquilo que a gente... as coisas erradas que nós faz, ele não... Entendeu? Então é complicado. Para você viver o evangelho hoje, que nem no começo da nossa conversa, é muito complicado. Mais difícil nos dias atuais, né? E outra, a nossa geração tá difícil. Tá, né? Agora a geração dos nossos filhos, se Deus não vir antes, vai ser mais difícil ainda. Mas acho que vai chegar um ponto assim que vai vir uma geração que já não vai acreditar mais em Deus. Josué Porque depois... já tem muita gente hoje em dia que não acredita em Deus, então vai chegar um ponto que as pessoas vão ser convencidas por alguma coisa que Deus não existe, Deus é alguma coisa que, né? A Bíblia fala em Josué. E depois da morte de Josué, teve um tempo que aquele povo não conhecia quem era Deus, quem era a palavra de Deus. Imagina como que era ruim aquele tempo. Deus não falava com o povo. Deus, para poder colocar o povo na linha de novo, foi ter que levantar profetas para poder falar com o povo. Então isso daí vai chegar uma geração. Vai chegar uma geração que eu acredito que vai chegar uma geração que não vai conhecer a palavra de Deus. E vamos voltar como se fosse tipo, vamos supor, vai estar mais atualizada no mundo assim. Eu acredito que vai ter mais zombaria do que antigamente. Antigamente também tinha, Certeza, mas era só para quem tava ali na hora. Porque hoje em dia você vê, você às vezes servir a Deus eu mesmo. Esse dia eu fui pra igreja e tava de terno. Aí eu vim aqui no serviço, os caras, pastor, isso e aquilo, zombando. Mas que eu levei na esportiva, mas é uma zombaria. Tava zombando. Não tá te respeitando se você olhar bem. Vai chegar um ponto que eu acredito que vai ser pior. Você se apresentar como crente, você já vai ser... Como tem países que já é mal visto, né? Você querer servir a Deus, você pode correr risco de morte. Eu vou falar para você. Ser perseguido, ser caçado. Isso não é testemunho meu que eu vou falar. Testemunho do meu pastor. Ele pegou e falou assim, ó. Gilson, estuda a palavra de Deus. Porque vai ter momentos que você vai entrar em um lugar onde a Bíblia não vai entrar. Ele faz, ele faz trabalho social nas cadeias, eles pegam a palavra dentro das cadeias. E tem certas cadeias que não deixam entrar com a Bíblia. Aonde que você vai pregar para o povo sem Bíblia? Você tem que ter ela na mente. Você entendeu? Sim. E agora imagina, daqui uns 20 anos... Não tiver nem Bíblia, né? Porque na grande tribulação Deus ele vai retirar a Bíblia. E se você for ver lá os outros países que não tem uma Bíblia lá e aceitam outros deuses também, é porque... Coreia do Norte.
Eles não aceitam, né? Coreia do Norte, se não me falha a memória, se eles pegar você adorando outro Deus... A Coreia do Norte, ela tem um sistema lá, a qual não pode entrar nenhum... a TV que a gente assiste aqui não assiste lá. Só passa programa de lá. A emissora é própria deles também, Sim. né? E se eles pegar alguém pregando a palavra de Deus lá, é preso a pessoa e todos os familiares que tá. E a prisão não é que nem essa prisão nossa aqui não. A prisão é como se fosse assim, ó. Eles têm que ficar agachados. Agora imagina, até chegar o julgamento deles para eles morrerem. Você entendeu? Enquanto nós estamos aqui, tem mais de 11 países. 11 países assim que tem missionários assim, ó, que eu vi numa reportagem aí, missionários com a boca costurada, só esperando a hora da morte. Mano. Servir a Deus a esse ponto fica mais difícil, cara, né? Eu vou falar pra você, a gente tem o privilégio de a gente sair, a gente vai sair daqui, a gente vai orar a Deus em casa, a gente coloca louvor dentro de casa, a gente chega um certo dia, a gente vai pra igreja cultuar. Agora tem pessoas que não têm esse privilégio, não. Tem pessoa que está sendo perseguida, mas é aplausível aos olhos. Grande é o homem que morreu pelo Evangelho. Os discípulos morreram. Uns morreram. Você já pensou? Eu sair daqui, aí amanhã você ficar sabendo, o Gilson morreu, cortaram a cabeça do Gilson. Muita gente vai falar assim, você cortou a cabeça, é pilantra. Mas os discípulos, pelo amor do Senhor, foi degolado, foi decapitado, foi queimado, foi arrastado. Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. Isaías foi cortado, foi partido ao meio, com serrote. Você entendeu? Se esses caras estão no dia a dia de morte, vai falar assim, não, são tudo pilantra. Você entendeu? Então para eles é uma dor assim, mano, embaçada. Mas para Cristo é glória. É glória porque eles estão morrendo ali, eles estão indo para o céu direto. Se eu morrer pelo Evangelho, não. Persevera, cara. Persevera. Que a grande tribulação está vindo aí. E eu creio que nós vamos estar firmes na rocha. Eu não vou chegar a ver o que acredito que Deus vai me levar antes. Que é uma coisa que também está muito além, né? Se nós for ver o tempo também dos nossos pais, quando era mais novo e falavam, não aconteceu uma coisa que... Porque nós estamos que nem vendo os sinais ainda, né? Que isso aí já são sinais de Deus. Sinais. Né? Então acredito que já está você chegar com ele e ficar de boa, porque senão... O segredo é adora a Deus, entra no entendimento com Deus, cultua a Deus, busca Ele e estuda a palavra. Estudando a palavra, você tem um parâmetro para poder ensinar aqueles que vêm ao seu redor. Ok, seus filhos, sua esposa, seus parentes. A palavra tem que chegar até eles, independente da situação. Mas meu irmão está assim, prega para ele. Meu irmão está assim, prega para ele. Nós veio aqui só de passagem. No começo do vídeo eu falei, nós somos peregrinos. O que é peregrino? Nós somos viajantes, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para adorar a Deus e pregar a palavra dele. Que o restante, Deus ele vai fazer. Faz a obra de Deus aqui. Para quando chegar, quando ele abrir o livro, você ter testemunho e ter obras. Entendeu? Porque a fé, não adianta você ter fé sem a obra, ela é morta. Ou então a obra sem a fé também é morta. Os dois têm que andar assim, alinhado. Se não tiver isso, é difícil, claro. É difícil. Então nós ficamos por aqui, foi um prazer receber bem ele. Então, obrigado, Deus abençoe. Acredito que nós aprendemos muitas coisas, né? Sabe as palavras, né? Eu aprendi, porque é que eu falo, a gente conversando, a gente acaba aprendendo muita coisa também. Espero que vocês que tenham assistido tenham gostado, não deixem de seguir nós. Vou deixar o Instagram dele, o link para quem está seguindo e acompanhando ele nas redes sociais. Um abraço a todos e ficam com Deus, tá bom? Fica na paz, tchau. Vocês são um cara, então, obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe.